Boa noite a todos que já estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao Lamanda Oficial. Oi, Kênia, boa noite, tudo bem, querida? Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Seja bem-vinda, você vai fazer a nossa prece e logo após, então, você já continua dando aquele recadinho que você veio trazer, tá bom? Tá certo. Então vamos lá. Vamos todos juntos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando ao Mestre Jesus o amparo, o consolo, pedindo que as palavras do nosso amigo na noite de hoje possam nos trazer reflexões profundas, possa tocar o nosso íntimo, nos fazer refletir e buscar sermos cada dia melhores. Mestre amigo, abraça o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos e continua conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo, meu irmão, meu mano, tudo bem? Boa noite, Alex. Boa noite, Kênia. Tudo bem com vocês? Graças a Tudo Deus, bem, melhor graças a agora. Deus. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com vocês na noite de hoje, viu? Já pode começar a falar? Como é que vai ser? Sim, seja muito bem-vindo. Eu e a Kênia vamos sair para dar espaço para você. Então tá bom, combinado. Gente, Até um breve. abraço para vocês. Tá, Tchau, até tchau. depois. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Como a Kênia falou, desse amigo querido, da mesma forma eu tenho vocês também, amigos queridos do Lamana. Meu coração é do Lamana desde que ele nasceu, quando o seu Edinaldo começou a fazer o Lamana e que a gente estava aí, que a gente começou junto, criou-se aí um laço para toda a eternidade. E esse sentimento de amigos queridos, ele é bem fundo aqui no meu coração. Pessoal, é uma alegria poder estar falando com vocês na noite de hoje. Uma oportunidade que Jesus nos concede de nos encontrarmos através desse canal virtual, mas que não diminui nada a amizade e o poder do alcance da mensagem de Jesus na vida de todos nós. E pedimos a Ele que seja o nosso guia, que Ele fale conosco. Hoje o assunto trata sobre Ele e o seu precursor. Então pedimos à espiritualidade amiga que nos ajude a falar sobre isso, sobre esse assunto, que a gente possa penetrar num conhecimento que às vezes ainda nos escapa e tirar desse conhecimento reflexões para nossas vidas, coisas úteis que vão nos ajudar. Então pedimos a Jesus que nos abençoe. Ele nos falou assim que toda vez que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, que ele também estaria presente. E esse encontro nosso é em nome de Jesus. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que esteja conosco, que nos dê a honra da Sua presença, que possamos contar contigo, ouvir a Sua voz e receber a Sua mensagem. Que o Senhor nos fortaleça e nos inspire nessa noite. A nossa conversa está no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na psicografia do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. O livro Boa Nova traz vários acontecimentos na época de Jesus, da época da Boa Nova, quando Jesus estava trazendo o Evangelho. E o capítulo de número 2 trata sobre Jesus e o seu precursor. O que é o precursor? Se nós formos no dicionário, vamos encontrar lá que precursor é aquele que precede, aquele que vem antes, que anuncia aquilo que vai acontecer. Isso é o precursor. Então, Jesus e o precursor é aquele que veio antes de Jesus para poder anunciá-lo, para poder dizer que ele estava chegando, que era o tempo de Jesus vir à Terra trazer a mensagem do reino de Deus. Quem é o precursor de Jesus? Então, nós vamos falar sobre ele nessa noite. E o livro Boa Nova, lá no capítulo de número 2, quem quiser acompanhar a leitura agora ou depois, começa a respeito do momento em que Jesus, quando tinha 12 anos de idade, ele vai, junto com seu pai José e sua mãe Maria, como todos os anos eles faziam, na cidade de Jerusalém. Moravam na cidade de Nazaré e na Páscoa eles iam até Jerusalém para poder participarem da Páscoa.
E aquele ano que Jesus estava com 12 anos, eles foram. Depois da festividade, José e Maria retornaram a Nazaré, acreditando que Jesus estava na mesma caravana que eles. Porém, quando chegaram em Nazaré, eles perceberam que Jesus não tinha voltado. Procuraram, pensaram que tinha vindo com algum amigo, algum parente, mas nada. Cadê Jesus? Onde é que estava Jesus? Maria, mãe de Jesus, como toda mãe, ficou com o coração aflito. Eu penso, onde é que está meu filho? Ela deve ter imaginado. Como é que eu vou fazer agora? Voltaram em Jerusalém, refizeram o caminho de volta à procura de Jesus. Até que, chegando em Jerusalém, o encontraram no templo de Jerusalém. Jesus estava conversando ali com os doutores da lei. Ele estava fazendo ponderações, respondendo perguntas que os doutores da lei faziam e ficavam admirados com a resposta que Jesus dava. Maria se aproximou de Jesus e falou assim: meu filho, eu e seu pai, nós estávamos preocupados com você. E Jesus falou assim: minha mãe, eu estou na casa do meu pai, fazendo a vontade do meu pai. E eles então voltam para Nazaré. Jesus sempre se mostrando um filho obediente, sempre colocando a família em primeiro lugar. E nós vamos conhecer um pouco agora da história do precursor neste capítulo 2, após este episódio. Mas antes de nós falarmos propriamente do capítulo 2, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Na verdade, não é um pouco, não. Muito no tempo. 1.200 anos antes de Jesus. Por volta de 1.200 anos antes de Jesus, nós vamos encontrar uma personagem que é conhecida também de todos nós. Trata-se de Moisés, que tinha a missão de fazer a libertação do povo judeu que estava subjugado pelo povo egípcio. Moisés, então, realiza essa libertação. Nós conhecemos a história, as 10 pragas, o povo saindo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, depois a peregrinação no deserto, até conseguirem chegarem à Terra Prometida, ou seja, o povo que saiu do Egito foi até a Terra Prometida, guiado por Moisés. E ali o povo judeu se refez. Eles que tinham saído daquele local e ido para o Egito, numa época de muita penúria, de muita fome, em que José, filho de Israel, tinha ido para o Egito, vendido pelos irmãos, e o povo depois foi em busca de comida, e quem os recebeu no Egito? José. Estava lá, ele era o vice-governador, ele só estava abaixo do próprio faraó, e ele então recebeu sua família e o povo judeu foi migrando para o Egito. Porém, o faraó morreu, José morreu, e o povo judeu acabou se tornando escravo. Daí Moisés, tempos depois, vir para poder fazer a libertação e retornar o povo à sua terra de origem, a terra prometida. E ali eles recomeçaram nas suas tradições. Moisés recebe as tábuas da lei e ele escreve os 5 primeiros livros que nós encontramos na Bíblia. E ele vai lá escrevendo a história do povo judeu, também as leis que ele recebeu, as tábuas da lei e todos os momentos que dão o início dessa nova era para o povo judeu pós a libertação do jugo egípcio. E a partir de então, a partir dessa reestruturação, 400 anos se passam. E o povo judeu não ficou livre dos ataques e do domínio de outros povos que não fossem os egípcios, que naquela época era comum as guerras e algum povo subjugar o outro povo. E 400 anos depois, nós vamos encontrar uma situação que se estabeleceu no povo judeu, que era a presença de profetas. Então, a partir de Moisés, foi-se tendo profetas durante 800 anos. E por que nós estamos falando de 400 anos depois? Porque um dos profetas
de todos aqueles que apareceram no meio do povo judeu, tem um que nos chama a atenção, que faz parte da nossa conversa dessa noite, que trata-se do profeta chamado Elias. Elias viveu, então, aproximadamente 400 anos depois de Moisés, ou seja, 800 anos antes de Jesus. Nessa época, havia um rei chamado Rei Acade, que estava ali subjugando agora o povo judeu. E o rei Acade, ele cultuava um deus chamado Baal. E aqueles que não adoravam a Baal eram perseguidos, eram presos, eram mortos e sacrificados. E nessa época, Elias, ele se destacou como um profeta, pois ele acreditava no Deus de Israel, como ele falava, no Deus da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Ele ali estava, então, em nome do Deus do povo judeu. E nesse período ele vai até o rei Acade e diz que era necessário terminar com aquele culto a Baal. E que viria sobre o povo, sobre a terra, um período de muita seca. E que somente iria chover quando ele, Elias, pedisse a Deus que fizesse chover. Deu seu recado para o rei Acade e foi embora. O rei Acade, orientado pela a sua rainha, chamada Jezebel, da época, ela falou assim: a gente tem que matar esse profeta, porque esses profetas estão atrapalhando. Quando nós matarmos ele, o Deus Baal vai fazer chover. Elias queria, de todas as formas, enfrentar aquela situação. Porém, Deus fala para ele o seguinte, que naquele momento é para ele se retirar de cena, que não é o tempo para poder fazer alguma coisa. Elias, então, vai para o deserto. E lá ele fica escondido durante bastante tempo. Enquanto ele está escondido, não chove naquela região. E sem a chuva, não tendo a água, a plantação não cresce e não tem comida também. E começa um período de seca, um período de falta de comida, e se intensifica agora as buscas do rei Acade na procura de Elias, pensando o seguinte: se nós matarmos Elias, então o rei Baal vai fazer chover. Eles tentavam de todas as formas fazer com que a chuva caísse, mas não dava certo. Até que chegou o tempo que Deus falou para Elias: é o tempo de retornar para podermos agir. Elias retorna e, encontrando com o rei Acade, diz: é necessário que a gente agora, eu e os sacerdotes de Baal, que a gente agora faça uma prova. Quem é realmente o Deus verdadeiro, se é o Deus Baal ou o Deus do povo judeu. Eles se reúnem e Elias pega vários pedaços de pau seco, coloca sobre um altar e diz para os sacerdotes de Baal fazerem então as suas orações, os seus pedidos, a fim de que o Deus Baal coloque fogo naquela madeira seca, que não seria difícil, porque estava seco, não chovia já há bastante tempo, e pegar fogo na madeira seca seria bem mais fácil. E os sacerdotes de Baal tentam, mas não conseguem. Depois que eles desistem, que eles já tentaram de tudo e não foi possível, Elias então pede, é a vez de Elias agora tentar, ele pede para que as pessoas molhem a madeira, para que eles joguem água naquela madeira seca, a fim de dificultar o fogo, caso ele consiga. E com esse intuito, ele então, depois que a madeira está molhada, ele pede a Deus, faz a sua oração, e o fogo vem do céu e queima aquela madeira bem na frente das pessoas ali, na frente de todo mundo. Depois dessa situação, o rei Acade fica com medo de Elias, dada aquela situação que ele acabou de testemunhar. Ele nunca tinha visto algo tão grandioso acontecer na frente dele. E nesse momento, Elias fala para o rei Acade que seria necessário decapitar
os sacerdotes de Baal, e 400 sacerdotes são decapitados. Vamos parar um pouco da história de Elias aqui e vamos continuar a história mais 400 anos. Então saímos de Moisés 1.200 anos antes de Jesus. Fomos até Elias 400 anos depois de Moisés e agora 400 anos depois de Elias, nós vamos encontrar o profeta Malaquias, que foi o último profeta que nós encontramos no Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. No último capítulo, que é o capítulo de número 4, no último versículo, que é o versículo de número 5, Malaquias escreve o seguinte. Deixa eu pegar para vocês verem o que foi que Malaquias escreveu. Malaquias diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Após esse profeta Malaquias escrever, existe um período no povo judeu que chama de silêncio das profecias, dos profetas. Por 400 anos, ou entre 400 a 500 anos, o povo judeu ficou sem nenhum profeta. O último tinha sido Malaquias, com uma previsão de que viria o profeta Elias antes da vinda do Messias. Que o Messias viria e que antes do Messias viria o profeta Elias. 400 anos se passam e nós chegamos então no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu. E nesse período do nascimento de Jesus, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, uma historinha a respeito de Maria, mãe de Jesus, e de Isabel, prima de Maria. Lucas começa o capítulo 1 dizendo que Zacarias, que era um sacerdote do templo, havia sido escolhido em um sorteio para cuidar do incenso que ficava ao lado do altar. Ele seria o sacerdote responsável por oferecer, então, o incenso naquele período. Quem oferecia o incenso entrava no templo de Jerusalém sozinho. Foi o que Zacarias fez. E as demais pessoas, aguardaram do lado de fora. Quando Zacarias estava lá sozinho para oferecer o incenso no altar do templo de Jerusalém, ao seu lado direito, ele vê a presença de um anjo. Um anjo do Senhor lhe aparece e diz que os pedidos dele haviam sido ouvidos, que sua esposa Isabel, que era prima de Maria, ficaria grávida de um filho, e que ele, Zacarias, colocaria o nome desse filho de João. Zacarias então disse: mas minha esposa é estéril, e nós dois já somos avançados em idade. Como será isso possível? O anjo Gabriel lhe fala, então, que ele é o anjo Gabriel e que estava vindo da parte de Deus para poder trazer essa notícia. E pelo fato dele não ter acreditado na sua mensagem, que Zacarias ficaria mudo durante aquele período. E assim aconteceu. Quando Zacarias saiu, bastante tempo depois, as pessoas que estavam de fora do templo aguardando, já achando estranho por que ele estava demorando tanto, ele apareceu sem conseguir falar. E as pessoas viram que alguma coisa tinha acontecido. E ele ficava tentando se comunicar, mas ele não falava, ele ficou mudo mesmo. Após esse episódio, quando ele pôde voltar para casa, depois a sua esposa Isabel ficou grávida. Quando Isabel estava com 6 meses de gestação, nesse período, a sua prima Maria também recebeu uma visita de um anjo, o anjo Gabriel, que se apresentou a Maria dizendo: Ave Maria,
tu és cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria percebeu que estava na presença de um anjo. Foi então que ele lhe disse que ela ficaria grávida. E ela pergunta, mas eu não sou casada, como vai ser isso? E o anjo Gabriel lhe anuncia que ela receberá o Filho do Espírito Santo, que vai colocar o nome dele de Jesus. Então, ela diz ao anjo Gabriel, eu sou a serva do Senhor, que seja feita conforme a sua vontade. E Maria, depois desse episódio, vai fazer uma visita à sua prima Isabel. E quando ela se aproxima de Isabel, que está grávida de 6 meses, diz no Evangelho de Lucas que a criança no ventre de Isabel se agita quando Maria de Nazaré se aproxima. E diz que Isabel começa a falar profeticamente dizendo, Maria, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Anunciando a Maria que ela estava grávida. A presença de Maria ao encontrar com Isabel, Isabel então revela a gravidez de Maria. E diz, a criança que estava aqui no meu ventre se agitou na hora que você chegou. E ela então tem esse encontro e essa conversa com Maria. A gestação de Isabel continua, Maria retorna e vai ter a sua gestação, que nós sabemos que depois dessa gestação vai nascer Jesus. E 6 meses antes nasceu o filho de Isabel. E na hora que ele nasceu, os vizinhos e os familiares foram lá, Zacarias ainda estava mudo, não falava nada. E as pessoas falando qual seria o nome da criança, será que vai ser Joaquim, será que vai ser Frederico, qual vai ser o nome? Até que pensaram, vamos colocar, que tal o nome Zacarias, que era o nome do pai? Nesse momento Isabel falou assim, não, o nome da criança, o nome dele vai ser João. As pessoas se voltaram para o pai e falaram assim, mas Zacarias, e você, o que você diz? Zacarias pega uma tabuinha e escreve o nome dele, é João. A partir desse momento, diz no Evangelho de Lucas, que Zacarias volta a falar. Normalmente as pessoas ficam assombradas com aquele episódio. Nasce João, primo ou filho, da prima de Maria. Podemos considerar que João e Jesus são primos. Eles crescem e quando estamos agora 12 anos depois do nascimento dos dois, naquele episódio que Humberto de Campos narra no capítulo 2 do livro Boa Nova, em que os dois se encontram. Isabel vai fazer uma visita a Maria de Nazaré após aquele episódio que Jesus ficou para trás na festa da Páscoa lá em Jerusalém e depois retorna à sua casa. Diz Humberto de Campos que as duas mães se encontram e seus filhos saem para brincar. Ali começa uma conversa entre Isabel e Maria, falando cada uma a respeito do seu filho. Isabel dizendo que João não era um garoto igual os outros garotos daquela época, que ele tinha algo diferente, que ele tinha uma forma de agir diferente. Ele procurava meditação, procurava agir de forma correta, ele tinha sempre aquela austeridade com as coisas certas a serem feitas. Maria falou para Isabel, engraçado, meu filho também tem essa mesma reação, ele tem uma generosidade, uma bondade, uma caridade, ele também demonstra uma certa diferença dos garotos comuns da nossa época. E cada uma falando do seu filho, Maria então menciona o episódio que ocorreu em Jerusalém, que ele ficou no templo, e quando eles chegaram, um dos doutores da lei, chamado Eleazar, disse a José que as respostas de Jesus, que ele tinha algo especial e que ele iria, a palavra dele iria contra muitos poderosos daquela época e que era necessário dar ali para ele uma condição para que ele pudesse estar no meio deles, no meio dos sacerdotes. E Eleazar, então, propõe ajudar José e Maria na educação religiosa de Jesus. Maria, então, procura Eleazar para poder trocar alguns detalhes, falar sobre essa educação religiosa que
que o templo de Jerusalém poderia dar a Jesus. E Maria diz a Isabel, mas Isabel, você não vai acreditar. Depois que nós combinamos isso com Eleazar e chegamos aqui em casa, Jesus chegou em mim e falou assim, que ele não necessitava de uma educação religiosa, que ele tinha vindo da parte de Deus. E que a melhor escola religiosa que havia era o próprio lar. E a partir desse dia ele procurou José e disse a José, perguntou humildemente a José, se José o aceitava como trabalhador da sua oficina, que ele queria ser um carpinteiro como o pai. E a partir daí ele disse para mim que seria o trabalhador, mostrando para a gente que a melhor forma, a melhor escola é a do lar e a do esforço útil que a gente pode fazer, do trabalho digno que nós podemos realizar. E as duas se perderam nessa conversa. Quando se voltaram a si, perceberam que os dois, Jesus e João, não estavam ali perto. E as duas mães foram procurar os seus filhos e perceberam na paisagem de Nazaré os dois conversando ao longe, em que Jesus, apontando o seu dedo mindinho, o seu dedo indicador, na verdade, para João, mostrando alguma coisa na paisagem, parecia um general instruindo o seu soldado de confiança para a realização da sua obra. E ali, Humberto de Campos fala desse momento que não saberia dizer o que os dois estavam conversando, Jesus e João. Mas que Jesus chegou a afirmar depois que, dos que nasceram de mulher, João era o maior deles. No ano 15 depois de Cristo, ou seja, 3, 4 anos depois desse momento, que Humberto de Campos narra no capítulo 2, em que Jesus e o seu precursor, que é João, o imperador de Roma, que naquela época dominava Jerusalém e o povo judeu estava subjugado a Roma, se chamava Tibério. E o enviado de Tibério para aquela região de Jerusalém era o governador chamado Pôncio Pilatos, muito conhecido nosso da história. E nessa época do ano 15 para frente, João foi para o deserto. Ele se alimentava de frutas, de mel, ele tinha uma alimentação suave, e ele fazia jejum, e ele começou então a fazer a pregação, que o reino de Deus estava próximo, que o período do reino de Deus estava chegando aqui na terra. Ele convidava as pessoas a fazerem penitência. Ele dizia, arrependei-vos e fazei penitência, pois o dia do Senhor é chegado, e quando ele chegar, eu não serei digno de desenlaçar as suas sandálias. Eu vos batizo com a água, ele, porém, vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Era João, o primo de Jesus, que ficaria conhecido como João Batista, que desde então, desde moço, desde jovem, começou a sua pregação, a sua jornada de pregação, anunciando o reino de Deus e convidando as pessoas a uma penitência, mas não uma penitência, uma penitência no sentido de mudanças de hábitos exteriores. Quando Jesus falava, ele falava da reforma do caráter da pessoa, de uma mudança de comportamento, de um arrependimento dos pecados. E o batismo representava o início de uma vida nova para as pessoas. Por isso, ele levava as pessoas até o Rio Jordão e ali no rio ele batizava com a água. Então ele ficou conhecido como João o Batista, que batizava, que simbolicamente representava uma vida nova naquela pessoa. Uma mudança do seu caráter, do seu comportamento, para uma vida melhor, uma vida reta, uma vida correta. Eis que o reino de Deus estava chegando. Era necessária essa mudança. E com isso, ele preparava o caminho para Jesus. Ele fazia, naquele momento, uma preparação no coração das pessoas
para que a boa nova trazida por Jesus encontrasse os corações receptivos, a fim de que Jesus encontrasse o terreno trabalhado, arado, a fim de que Jesus pudesse lançar a sua semente no coração daquela gente. João Batista, então, começou a ter seguidores. E um dos seguidores de João Batista era João, que foi um dos apóstolos de Jesus. O João que escreveu o Evangelho, que nós conhecemos como o quarto Evangelho, João, o evangelista. Também André, irmão de Simão Pedro, era seguidor de João Batista. E quando Jesus iniciou o seu ministério, por volta de 30 anos de idade, ele procura João. Os seguidores de João Batista estão com ele quando João diz que estava próximo à chegada do Messias, que estava próximo o reino de Deus. João Batista volta para os seus seguidores mais íntimos e diz que aquele, quando tivesse simbolicamente o Espírito Santo descesse sobre ele, que seria numa forma de uma pomba, que aquele seria, então, o Messias. Jesus procura João Batista, seu primo, e diz que quer se batizar. João Batista fala assim, mas eu é que preciso ser batizado por você. E Jesus fala assim, mas é necessário que eu passe por isso. E João Batista batiza Jesus no Rio Jordão. E nessa hora, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Os seguidores de João Batista veem aquilo e depois eles procuram Jesus. Eles vão até Jesus para poder saber se realmente ele era o Messias. E André e João procuram Jesus e recebem a confirmação que ele é. André vai correndo até o seu irmão Simão Pedro, leva Simão, que naquela época ainda não chamava Simão Pedro, chamava Simão, e leva Simão até Jesus e diz assim, esse é o Messias. Quando Jesus vê Simão, diz, Simão, filho de Jonas, tu te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Tu te chamarás Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. E começa o colégio apostólico. João Batista diz, após este período, é necessário agora que eu diminua e que Jesus cresça. E humildemente vai até o fim dos seus dias, quando ele, ainda pregando e repreendendo a atitude do rei Herodes, que era o rei da Galileia, ele é preso. O rei Herodes manda prender João Batista, e depois nós conhecemos a sua história, que Herodias pede ao rei Herodes que atendesse qualquer pedido que a sua filha Salomé lhe fizesse, depois que ela dançasse para ele. Salomé dança, encanta o rei Herodes e fala, realmente, o que você quiser é só me pedir. E instruída pela sua mãe, Salomé pede a cabeça de João Batista. O rei Herodes, sem voltar atrás na sua palavra, determina então a decapitação de João Batista. E João Batista morre. O precursor de Jesus, então, morre dessa forma, decapitado a mando de Herodes. A respeito de João Batista, Jesus, então, tem a oportunidade de falar, tem algumas passagens em que ele menciona a respeito de João Batista, toda vez que o questionam a respeito de que Elias deveria vir primeiro, antes da vinda do Messias. E Jesus responde, mas Elias veio. E não reconheceram ele. Ele veio e fizeram tudo o que ele queria. Fizeram tudo com Elias o que ele queria. E do mesmo jeito que eles fizeram com Elias, vão fazer também comigo, que sou o Messias. Então, diz lá no Evangelho de Mateus, que os apóstolos entenderam que era sobre João Batista que Jesus falava. Que João Batista era aquele mesmo profeta Elias que 800 anos antes de Jesus havia vindo.
que tinha nascido, e agora ele estava de volta, como na promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que Elias deveria voltar antes da vinda do Messias. E Jesus fala que João Batista é o Elias que deveria vir, que Elias havia vindo, e as pessoas não reconheceram, porque esperavam o mesmo Elias de 800 anos atrás. Mas como viram a criança nascer de Isabel, eles não conseguiam entender aquele processo do nascimento de Elias como João Batista. O espírito de Elias estava ali, o corpo era João Batista. Então, o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o coração, o nosso coração para poder receber a mensagem de Jesus. Então, qual é o papel do precursor? Qual foi o papel de João Batista? Foi preparar a vinda de Jesus, para que quando Jesus viesse a falar do evangelho aos nossos corações, nós já estivéssemos com o nosso coração preparado para receber a sua mensagem, a fim de que Jesus não tivesse que ter este trabalho de preparação para depois introduzir a semente do reino dos céus. Como na parábola do semeador que Jesus conta, dizendo ele que e saiu aquele que semeia a semear. E enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os passarinhos do céu vieram e comeram. Outras sementes caíram no meio das pedras, onde tinha pouca terra, e logo germinaram. Quando o sol apareceu, elas se queimaram, porque as suas raízes não eram profundas. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram aquelas sementes, e elas não deram frutos. E outras tantas sementes caíram na terra boa, e encontrando ali as condições de nascer, cresceu e deu fruto, e cada semente na proporção de 1 para 100, ou para 60, ou para 30. E ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, disse Jesus a respeito da parábola do semeador. E o interessante dessa parábola é que Jesus mesmo explica que à beira do caminho, a semente que cai à beira do caminho, representa aquelas pessoas que, ouvindo a palavra, não dão a menor atenção. E então vem o espírito maligno e rouba aquela palavra. Que as pessoas que receberam a semente ou a palavra de Jesus em meio às pedras representam as pessoas que não têm ainda raízes profundas, que a sua palavra não penetraram. Assim que surge alguma tribulação, alguma perseguição por causa daquela palavra, a pessoa se desespera e sai fora, não permanece ali, não enfrenta a situação. Aqueles que receberam como os espinheiros, a semente de Jesus, a palavra de Jesus chega até a pessoa, mas as atenções desse mundo, os apelos do mundo, as ilusões do nosso mundo, vai nos seduzindo e a gente vai deixando a palavra de Jesus para lá. E a semente que cai na terra boa representa aqueles que dão atenção à palavra de Jesus e ela frutifica nesse coração. Qual foi o trabalho do precursor? Qual foi o trabalho de Jesus? Preparar os corações a fim de que fossem terra boa, para quando a semente de Jesus chegasse, encontrasse as condições para dar os frutos. A mensagem chegou principalmente nos mais necessitados, nos mais flagelados, os mais perseguidos. Porque aqueles que estavam ainda sufocados, como os espinheiros, sem dar muita atenção, ainda iludidos pelos poderes temporais da terra, não deram atenção. Os pedregulhos, aqueles que ouviram, mas que a palavra não penetrou profundamente, ainda precisava ser trabalhado a fim de que pudesse permanecer a palavra. E aqueles que à beira do caminho receberam, a semente foi jogada, mas não deram a menor atenção, então a palavra foi levada pelo espírito maligno, digamos assim, na explicação de Jesus. Mas muitos corações foram preparados por João Batista e receberam essa semente. E essa semente que Jesus lançou no coração desses homens mais simples, que foram preparados por João, frutificaram a palavra de Jesus na proporção de 1 para 100, ou para 60, ou para 30 outras pessoas. E foi encontrando cada vez mais corações. E foi por causa de João Batista e Jesus, ou seja, o trabalho em equipe, digamos assim, essa parceria, em que João se colocou na frente para poder preparar o caminho,
e Jesus trazendo então a sua palavra, que o reino de Deus chegou aqui na terra e pôde chegar nos nossos corações. João Batista, com seu sacrifício, em nome da verdade, trabalhando em obediência a uma determinação do alto, trouxe as condições necessárias a fim de que a missão de Jesus tivesse o êxito necessário no nosso meio. Ele se esforçou junto com, claro, toda uma equipe espiritual a fim de que tudo isso acontecesse aqui no nosso planeta. Daí chegou até os nossos dias, chegou à nossa casa, chegou até nós, a cada um de nós. Fica então o exemplo do precursor, porque nós somos precursores de Jesus também. Preparando o coração dos nossos filhos, dos nossos amigos, das pessoas que convivem conosco, daquelas que nós temos a oportunidade de falar, que nós temos acesso a elas. Somos como João Batista, precursores de Jesus no coração daquela pessoa. Se Jesus ainda não penetrou naquela alma, nós temos condições de ajudar este processo, fazendo como João Batista fez, aprendendo a silenciar, a calar os nossos melindres, a suportar as ofensas, a fim de que aquela pessoa possa, observando a cada um de nós, observar o nosso exemplo e nós consigamos trabalhar aquele coração a fim de que se torne terra boa, transformando ele de beira do caminho, pedregulho, espinheiro, em terra boa. E assim Jesus vai penetrar no coração cada vez mais das pessoas, aliviando e resgatando e transformando essas pessoas em precursores também. Daí a nossa tarefa, o nosso convite na noite de hoje, para que todos sejamos iguais ao nosso irmão João Batista, precursor de Jesus, esse trabalhador que prepara a terra, o coração dos nossos irmãos, para receber o Evangelho de Jesus na sua vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, assim como Ele iluminou a vida de João Batista, que Ele ilumine a nossa e de todas as pessoas que nós pudermos levar a sua mensagem. Que Jesus nos dê a sua paz, que Ele permaneça em nossos corações e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Foi muito bom, foi realmente inspirador, fizemos uma viagem no tempo e que Jesus realmente possa, de fato, encontrar terra boa em nossos corações, não é? Amém, Alex. Alexandre, muito obrigado e vamos aqui com a nossa fé redobrada, esperar que possamos receber você aqui novamente, tá bom? Bom, eu fico muito feliz de você falar assim, Alex. Sério mesmo. Muito obrigado, viu? Pode contar comigo. A hora que você precisar aí, estou aí a seu dispor. Nós é que agradecemos. Um bom fim de ano para você e toda a sua família e até breve. Amém. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês. Amo vocês. Fica aí com Deus.